Começa agora o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público. Olá, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos iniciando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Essa é nossa edição de número 300, nesse dia 13 de agosto de 2026. E a gente já faz uma abertura, fazendo uma homenagem ou dedicando essa edição ao nosso companheiro Sérgio Bernardo, que está aqui, presente aqui, sempre com a gente. Esse programa de rádio teve muita participação e a determinação do Sérgio lá atrás, no ano de 2019, quando a gente tomou a iniciativa de ocupar o espaço da rádio comunitária. E no dia 5 de setembro a gente fez, eu e o Sérgio, o primeiro programa do Sintraceb, esse canal aqui de comunicação dos servidores e das servidoras através de vídeo e de rádio. Lá na Rádio Comunitária Fortaleza, hoje a gente faz um programa gravado aqui nos estúdios do Sintraceb, mas a edição sempre é feita lá na Rádio Comunitária Fortaleza, que fica lá na Associação de Moradores de Fortaleza, lá no bairro. Enfim, 98,3 é o dial da Rádio Comunitária Fortaleza. Então, edição número 300, Serjão, esse programa é dedicado a você. Na edição de hoje nós temos aqui a Cleide e a Lidiane Ferreira, porque nós temos aí atualizações sobre mesa de negociação permanente e também sobre o seminário sobre o combate ao capacitismo, ok? Lidiane, Cleide. Oi, Júlio. Oi, Cleide. Um alô aí especial para o Sérgio, né? Esse programa, então, dedicado a ele. Quando o Júlio fala, a gente sempre lembra do Sérgio no sentido que esse programa de rádio realmente tem muito desejo do Sérgio, né, Cleide? É a menina dos olhos dele, né? E então, vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, longos, cacheados. Estou fazendo uso de um óculos de grau com uma armação preta. Estou com um blusão rosa e um cachecol rosa também com gatinhos. Ao seu lado, a Cleide. A Cleide, Boa nossa tarde, companheira. Júlio, Lide, boa tarde aí a todos que nos acompanham na rádio, nas redes sociais. Um cheiro para o Sérgio, né? A gente sente muita falta do companheiro no dia a dia, ele é com certeza pessoa essencial nas nossas vidas e na luta sindical, né? Sérgio é uma grande referência para mim, especialmente enquanto militância, foi meu diretor na CEMUDES, mas é um grande companheiro, com certeza a gente está aí morrendo de saudade, Sérgio. Volta Sérgio logo. está sempre presente, Sérgio. Volta Está logo, sempre né? presente. Você que está nos acompanhando, você pode curtir, comentar e compartilhar essa edição e assim fazer com que as informações do sindicato cheguem cada vez mais longe. Nós vamos iniciar o programa de hoje falando sobre a mesa de negociação permanente. Na segunda-feira teve mais um encontro aí para tratar sobre os temas da saúde. Lidiane. Então, Júlio, nós tivemos, então, né, na tarde de segunda-feira, retomamos aí o debate de alguns pontos que a gestão tinha ficado de avaliar, né, não só a questão econômica, mas alguns ajustes no processo de trabalho também, algumas demandas que a gente tem aqui, né, que também condizem com o processo de trabalho. Mas eu acho que a expectativa maior é falar sobre a insalubridade dos agentes comunitários e agentes de endemia. Infelizmente, a gente não tem avanço, né? Não temos boas notícias com relação a isso. Infelizmente, o município não reconhece, né, que os trabalhadores têm esse direito, né? Se exime dessa responsabilidade, Júlia. Eu digo dessa maneira, porque não podemos naturalizar algo que dependa de um laudo. Primeiro, porque não depende mais, né? Considerando os cenários aí de outros municípios, né? Brasil afora, não só Santa Catarina, né? Então, o município não quer fazer, né, esse pagamento
se recusa, a gente entende que é um retrocesso, na verdade a gente não consegue avançar, porque eles insistem, né, Cleide, em dizer que é um prejuízo econômico. Uma escolha E- política, né, Lidy? Exatamente. Uma escolha política Foi de o- não é, valorizar esses uhum. trabalhadores, né? É o que a gente fala, né? Eu até em algum momento, assim, eu tentei, como eu estava retomando de férias, né? A gente vai se ambientalizando dos debates, enfim. Mas a Geice, né, que é a nossa coordenadora, foi enfática em fazer a defesa, né, da importância desse reconhecimento, né, a esses trabalhadores que não só não têm o recebimento da insalubridade, mas estão tendo aí um prejuízo na sua carreira, porque o piso nacional dos agentes comunitários e agentes de endemias não é aplicado na carreira, e esses trabalhadores vão ter um prejuízo, né, já tem ao longo das suas carreiras. Então, obviamente, a gente vai seguir debatendo isso, cobrando da gestão e relembrando, né, que a gente tem uma ação coletiva, porque quando a gente vê que se esgota o diálogo nesse sentido, né, e o convencimento para com a gestão, a gente então, infelizmente, tem que recorrer às questões jurídicas. Tiveram outros pontos que nós debatemos sobre as equipes, né, as EMULTs, sobre o desempenho SUS, sobre o modelo de assistência que hoje a gente tem nos AGFs também, então a gente retomou esse debate. Então, com o retorno do secretário Lanzarin, alguns ajustes deu para perceber que estão sendo encaminhados, que nós já havíamos sinalizado nas outras mesas de negociação, mas a gente vai seguir acompanhando, né? Até porque, por exemplo, o Desempenha SUS, né? É um financiamento que vem do governo federal, o município já recebe há bastante tempo, e as equipes recebem esses valores a partir de como elas alcançam os indicadores, que são também determinados pelo Ministério. Só que a gente tem um congelamento disso. Então, o valor que as pessoas, né, que os trabalhadores estão recebendo, que as equipes recebem, digamos que eles estão congelados, né, e pode ser que alguns recebam o valor hoje, poderiam estar recebendo a mais e não estão, só que o município já tem esse financiamento, né, então o secretário se comprometeu, eles já haviam mencionado que tinham uma minuta com relação para esse ajuste, a gente reforçou, né, da importância também do diálogo com existe uma comissão, né, que trata sobre isso também, para que tenha uma conversa com essa comissão e para que com brevidade eles possam estar, então, fazendo o pagamento de forma adequada, conforme o que condiz para aquela equipe, né, a equipe X, né, se ela tiver num nível de bom, ela recebe um valor. Muito bom, outro. Ruim, enfim, tem toda ali uma classificação. Então, é interessante que as equipes percebam o valor de acordo com aquilo que elas estão alcançando de indicadores, né? E ele também informou o secretário que hoje é repassado, por exemplo, desse incentivo que vem, 50% eles repassam para as equipes, e que esse valor vai estar sendo aumentado em 75% e também vai abranger as equipes EMULTs, né, que estão sendo implantadas, segundo ele, está aguardando, inclusive, a reforma de uma unidade onde eles estão organizando próximo à Proeb, ali um polo onde essas Já equipes foi resolvido? EMULTs... Eles estavam resolvendo essa questão de equipes EMULTs tirando profissionais que já atuavam em outras áreas, não era isso? Já conseguiram fazer a chamada ou organizar melhor, Não, na sem verdade, prejudicar é que outras? essas equipes, na verdade, elas vão ser compostas pelas profissionais que hoje atuam nos AGs, né? As psicólogas, assistente social, fono, né? Vai ser organizado com essas profissionais. Então, elas já recebem uma capacitação, estão fazendo uma capacitação na FURB, e a princípio, né? Ontem a gente, inclusive, questionou, tá? São as profissionais que hoje estão nos AGs. Aí elas vão estar lotadas neste polo, mas a atuação delas vai ser dentro dos territórios, né? Dando suporte para as equipes da atenção primária, enfim, né? Dentro do que são as suas atribuições. Eu acho que é isso, Júlio, basicamente, assim, né? A gente trouxe também uma demanda, acho que tomou uma boa parte da reunião ontem a questão das vacinadoras, né? Que a gente tem uma reivindicação histórica também com relação ao adicional para essas trabalhadoras, né? Agora, há poucas semanas, o município aqui de Balneário passou a pagar uma gratificação, né, para essas vacinadoras. Claro que na nossa pauta está como um adicional de função, porque nós defendemos, a partir daquilo que a categoria reivindica, que seja
pago esse adicional pelo diferencial que é Uhum. essa função, né? Porque hoje, para você atuar na sala de vacina, você tem que ter um curso de vacina, que é fornecido pelo Estado, né? Se eu não tenho este curso, eu não posso vacinar, eu não posso assumir a sala de vacina e todas as atribuições que a sala de vacina requer, né? Então, os técnicos em enfermagem que ajudam, né, porventura, em momentos de campanha é uma situação, mas quando eu assumo uma sala de vacina, onde eu, né, organizo a estratégia de como que nós vamos para o território, qual a busca ativa necessária e que estou aplicando ali as vacinas do calendário básico, é uma função específica, né, de um técnico. Então, essa é uma reivindicação antiga. E aí o debate se prolongou um pouco mais, mas a gestão continua tendo o entendimento de que nós não podemos perceber esse adicional, né? Eles entendem como algo inerente à função. Mas a Mesmo gente que tenha um defende... investimento, né? Porque assim, como tu colocas, Exatamente. tem um investimento desse profissional Sim. nessa formação que o habilita para estar apto a Uhum, estar nessa uhum. sala. E aí, assim, isso não significa um plus. Sendo que ele está indo buscar, ele está se colocando à disposição, está fazendo uma formação. Então, assim, mais uma vez, a gente percebe que é também uma decisão política dessa gestão Exatamente. de não valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, Júlio? Eu É ia isso, né? fazer voltar aqui, primeiro só para... Vai ter mais algum encontro? Ficou marcado mais algum encontro da saúde? Ficou deles darem uma devolutiva por conta de um outro ponto, que é já também algo que se estende, né, nas campanhas salariais sobre a extensão de carga horária, que hoje nós, que somos lotados na atenção primária, obrigatoriamente a gente tem que fazer 40 horas, né? Há pouco tempo o SAMU também passou por essa condição. Então, porque isso está na PENAB. Então, eles ficaram de dar uma devolutiva para pelo menos a gente começar, então, nem que seja com um cronograma, né? Porque eles entendem que não tem como, porque a educação, por exemplo, hoje faz o processo seletivo, e da saúde foi, não sei como que foi da assistência, mas da saúde o último, acho que foi 2011 ou 2014. Então, né, pessoas que são lotadas na atenção primária, elas obrigatoriamente vão fazer 40 horas. Um enfermeiro na atenção primária, o concurso dele é de 30, mas ele tem que fazer a extensão temporária, né? Ele não tem a permanente. Então, que pelo menos possa começar por quem está na atenção básica e gradativamente, né, ir aumentando para outras, para poder, né, porque, Júlio, vou usar o meu exemplo. Eu estou há mais de 10 anos na atenção primária. Então, eu estou há mais de 10 anos com uma extensão temporária, né? Que temporária que é? Que temporário que é esse, Sabe? né? Então, obviamente, tem muitos servidores. Então, esse cara de dar uma devolutiva do número de servidores, né, que estão nessa condição, e pelo menos fazer uma proposta de que a gente tenha um cronograma para que a gente vá avançando, né, para quem tiver o interesse em fazer a extensão permanente possa estar fazendo, né? Porque Agora, é importante, porque isso tem um impacto no SBLU também, né? Então, a gente agora, chama atenção para isso, né? agora sim, Cleide, eu vou retomar essa questão da vontade política que os governos têm, porque pegando o caso aí dos ACS, né? É constitucional o direito desses trabalhadores, Sim. além do piso salarial, direito ao adicional de insalubridade. E existem vários graus. Desde que a gente acompanha aqui a luta dos trabalhadores, desde a implantação, a aprovação da emenda constitucional, o governo que estava de plantão sempre ficou com a mesma historinha, ladainha de que precisava de laudo, que precisava disso, mas nunca colocou o desejo mesmo. Não, tá certo, eles merecem, é direito deles. Não, eles não reconheceram isso, né? Embora está na Constituição da República Federativa do Brasil. E aí, quando a gente fala de recursos, e aí vem a vontade política, né, Cleide? E a gente não tem como fazer um paralelo, Cleide, sobre as informações que a gente viu na imprensa, na página policial, né, que a GAECO, o Ministério Público, estão trazendo à tona, os desvios de recursos. Quer dizer, é a vontade do governo de plantão de colocar o dinheiro aonde é para colocar o dinheiro, né, Cleide? Sim, isso mesmo. E a gente chamou atenção para isso ontem, né? Vocês precisam admitir que não há vontade política. Nós falamos isso ontem.
né? Porque é muito angustiante eu retomar alguns pontos que não são novos na pauta, né? Já eram de outra campanha salarial, né? A gente entende que não consegue tudo, né, de imediato. A gente sabe que a luta ela é árdua nesse sentido também, né? De ficar às vezes. Mas assim, é preciso dizer que não há vontade. E não dá para dizer que, mas o governo anterior. É o mesmo grupo É o político, mesmo né? grupo Então político. segue. Então eu acredito assim que a nossa angústia enquanto dirigente, quando a gente vai para uma mesa de negociação, que se debruça, né? Estuda, conversa com a base para entender qual é a sua demanda, trazer e já estivemos na base, né? Sabemos como que Essa é a é. diferença, E é Lid. isso que me Essa é a indigna, diferença. porque ontem eu fiquei incomodadíssima com essa questão da insalubridade. Porque eu duvido, Júlio, que eles saibam qual é o trabalho do agente comunitário. Não sabem. Não estão lá na ponta para saber qual é o trabalho que o enfermeiro faz, que o vacinador faz, que todos os outros profissionais fazem, e aí, especialmente, a questão do agente comunitário e agente de endemias, eles não sabem, porque o agente comunitário ele não faz só o cadastro. O agente de endemias não vai só lá instalar, né, a coleta ali do mosquito. Não, são várias atribuições. É uma especificidade, cada serviço tem. O serviço público ele é muito amplo. Cada política pública, não dá para a gente dizer que é apenas isso, apenas aquilo, e decidir não pagar o que é de direito, E se sabe? perceber, né, Lídia, o SUS, nessa questão da prevenção, né? Porque assim, é esse o trabalho que Sim, eles são fazem. Eles estratégias que são a a gente ponte com tem, a comunidade, né? eles estão lá, faça sol, faça chuva, né? Todas Uhum. as situações que a gente recebe aqui cotidianamente, dessa angústia deles, inclusive pelo que eles vivenciam no seu fazer profissional, né? Mas aí quando tu colocas isso, a gente é da base, o dirigente sindical, ele é da base. Sim. Ele vivencia a experiência da base, ele sabe o que acontece na base, né? Porque atuou. E aí a gestão vem, e como tu colocas, e eu também tenho esse olhar, não sabe o que é o fazer sabe. profissional, não sabe o que é executar a política pública lá no local, lá junto às famílias, e aí não valoriza, né? Aí justifica em gestões anteriores. Gente, que é isso? Quem está na gestão tem que prestar conta da gestão que está naquele momento. É isso, você assume uma prefeitura, você assume ela com ônus e bônus, e você assume ela para gestar a política naquele momento. Sim. Não é no passado e nem no futuro, é naquele momento, né? E aí, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Mas a gente sabe qual é a angústia desse trabalhador, dessa Sim. trabalhadora, porque é aqui que ele vem trazer a sua angústia, é aqui que ele vem trazer o seu cansaço, é aqui que ele vem trazer o seu descontentamento por não ser valorizado. Olha, a nossa coordenadora, Geice, numa conversa que eu tive com ela ontem, ela ainda estava falando, né, da indignação de cobrar do governo, ter que cobrar um direito que é constitucional, mas justamente de fazer, e os cálculos, e as contas, né, o grau de insalubridade, o que a lei diz, se eu não me engano, é 10, 20 ou 40%, A NR15. né, o grau de insalubridade, enfim, o que pode receber cada trabalhador. Qual é a conta? Quanto custa pagar o adicional em 10%? Quanto custa em 20%? Qual é o cálculo? A gente sabe do que já foi desviado, pelo menos aí está pública. Aí. São mais ou menos 120 milhões nos últimos 4 anos. Quanto não dava para fazer com 120 milhões? Né? Mas aqui nós estamos falando não do salário dos trabalhadores, nós estamos falando do adicional de insalubridade, é uma pequena parte. Né? E que o governo vem se negando, e esse governo também vem se negando a cumprir e pagar. Mas a luta vai continuar, né? Sim. Lide e Cleide. Sim. Mais alguma coisa da saúde? Não, acredito que é importante dizer que a gente segue, né, naquilo que não se trata de eixo econômico, a gente tem, inclusive, agendado para essa semana também, né, com a coordenação, né, trocou a coordenação da atenção primária e a gente também vai dialogar com ela para trazer, né, aquilo que a gente já vinha reivindicando, né, reiterar a nossa cobrança, né, até mesmo porque tiveram algumas mudanças também nos supervisores, então a gente tem tentado aí, né, retomar o diálogo, porque quando muda, né, os gestores, a gente precisa, ainda que seja 1, 2, a gente precisa retomar esse debate, até mesmo porque a gente percebe que não há
modelo de transição, Uhum. né? Então a gente precisa dizer, né, reforçar aquilo que a gente já cobra, ficar na mesma tecla, né, Júlia? Aquilo que eu digo, a gente parece que tá sempre no repeat. Isso é cansativo, mas a gente tá aqui para isso. Então, acho que dizer para a categoria isso, que a gente tem, né, cobrado muito, né, não só as questões de eixo econômico, né, a gente tem muita demanda e às vezes até muito mais de condições de trabalho, as Condições de trabalho. unidades de saúde estão abandonadas, lotadas, né, tem as questões de assédio, né, também nos espaços de trabalho, e aí a gente tem também feito visitas nos locais de trabalho para tratar sobre isso, porque a gente segue acolhendo, né, Cleide, quando surgem essas demandas também, obviamente não é só na saúde, mas dizer aqui, né, pegando esse gancho da saúde, que a gente tem buscado esse diálogo com a gestão para além das mesas de negociação, que é o que está aqui, né, documentado, né? Então, só reforçar, reiterar para o pessoal aí. Claro que às vezes as respostas elas não são imediatas, Sim. então a gente tem, né, também essa insistência para que se tenha isso e também, né, que a gente fica aqui à disposição também para levar, inclusive, demandas, enquanto Fórum dos Trabalhadores, no Conselho Municipal de Saúde, que tem plenária na semana que vem, e que ali também é um embate, uma defesa da política pública, né, sem dúvidas. Sobre a mesa de negociação permanente, está terminando aí o cronograma, o calendário que foi estipulado junto com o governo, que foi aprovado pela Assembleia. Logo mais a gente já está preparando um material que vai ser divulgado, tanto um informativo como também um documento no nosso site, no nosso aplicativo, para que todo servidor possa aí ter um retorno, né, de todas as reuniões, de todos os pontos que estavam na pauta da mesa de negociação permanente. O que se sabe é que o sindicato vai continuar defendendo esse espaço, que é a mesa de negociação permanente, para que a gente possa, não apenas na database, mas durante o ano todo poder ficar discutindo permanentemente as questões que envolvem o fazer do trabalhador do serviço público, né, as condições de trabalho, enfim, as suas reivindicações, e você pode ficar acompanhando aí nas nossas redes sociais, enfim, no site e no aplicativo. Vamos em frente então agora com a Cleide, porque o sindicato realizou mais um seminário no dia 12, o seminário Deficiências Invisíveis e Capacitismo, Direitos, Reconhecimento e Inclusão. Cleide, um importante espaço de debate e formação para o servidor. Isso mesmo, Júlia. Eu vou aproveitar. Eu não fiz a minha audiodescrição no início e a gente vai falar justamente de combate ao capacitismo, então eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher com deficiência invisível, né? Deficiência oculta. Eu tenho fibromialgia e esclerose. Sou uma mulher de 57 anos, tenho cabelos longos, grisalhos, cacheados. Estou vestindo blusa preta, calça preta e uma echarpe vermelha sobreposta. Uso óculos de grau na armação azul escura, piercing na sobrancelha e na orelha. É muito importante a gente falar desse seminário, né, Júlio? Inclusive porque o sindicato ele vem combatendo todas essas violências no mundo do trabalho já há muito tempo, né? E conforme a demanda, né, ela vem se colocando, nós vamos fazendo a discussão. E o seminário ele surgiu de várias discussões com a categoria de situações que vinham ocorrendo, o capacitismo principalmente localizado na questão justamente das deficiências invisíveis. Né? Porque aquilo que está dado tem as barreiras, que são as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, né? As barreiras físicas, mas para além das barreiras físicas, nós temos barreiras que são atitudinais. E essas, elas acabam sendo mais perversas, inclusive, né, Lidy? Com as pessoas que possuem alguma deficiência visível ou invisível. E por isso nós pensamos, então, na proposta do seminário para estar debatendo essas questões. E aí a gente contou com a presença aí da Luciana Xavier, que é auditora fiscal do trabalho, ela também é coordenadora estadual dos projetos de aprendizagem e inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, com a Daiane Mantanelli, que é prata da casa, assistente social, assessoria ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente,
que é mestre em serviço social, abordando e discutindo justamente a questão da deficiência, do capacitismo, né? E tivemos uma participação especial também da Carla Garcia Luiz, que ela é psicóloga escolar, ela é pesquisadora, palestrante e ativista dos estudos da deficiência e como ela mesma se identifica, uma mãe com deficiência, né? Então, um debate muito importante, muito necessário, para quê? Para que a gente justamente desconstrua essas barreiras, né? A Luciana, ela traz uma fala bem interessante, porque ela vem abordar a questão da NR1, voltada para essa questão da pessoa com a deficiência, das condições de trabalho, dessa quebra dessas barreiras, da garantia do direito de acessibilidade. Ela traz todo esse panorama daquilo que a NR1 nos traz na questão mesmo, né, até do adoecimento das pessoas relacionadas a condições de trabalho que não lhes garantem executar as suas funções. A Daiane, ela aborda a questão do capacitismo e, inclusive, ela traz questões da sua própria experiência como trabalhadora que tem baixa visão e que vivencia no seu dia a dia e já vivenciou o capacitismo, a violência no mundo do trabalho, no sentido de piadinhas, no sentido de não ter acesso às ferramentas necessárias para executar o seu trabalho. E é importante a gente destacar isso, né? Porque, assim, no sindicato a gente tem recebido inúmeras situações, né? E que nos levaram a pensar esse seminário com todo cuidado. Para além do seminário, deixa eu olhar aqui as minhas palavras. Para além do seminário, nossa equipe de comunicação, e aí juntamente, né, eu como sou pessoa com deficiência, a Daiane e a Karen, que é nossa trabalhadora da base, que nos representa também nos espaços, que também é pessoa com deficiência visual, auxiliaram na construção, então, de um material informativo. Porque o sindicato, ele sempre pensa na importância, né, do diagnóstico, da gente ter mapeado as situações, a questão da formação e da informação, e aí por isso o seminário, e também de ter uma informação para chegar na base. E aí se pensou, então, nesse material, que é um material muito interessante, um material convidativo, né? Pensando nas cores, no layout dele e nas informações que ele traz. Então, ele vai trazer para nós o quê, né? O que é o capacitismo, um manual anticapacitista, traz para as pessoas entenderem, né? Você sofreu ou presenciou, porque não é só a pessoa que tem deficiência que tem que se preocupar, né? Em garantir essa quebra de barreiras. A luta contra o capacitismo ou qualquer violência, racismo, assédios, ela tem que ser de todas as pessoas. Eu tenho dito, e aí peço licença, né? Hoje, inclusive, compondo esse espectro da pessoa com deficiência, mas quando se diz, né? Nada para nós sem nós, eu diria, nada para nós sem todos nós. Porque tem que ser algo que a sociedade como um todo, a classe trabalhadora como um todo se envolva, senão a gente não vai quebrar as barreiras. Principalmente essas barreiras atitudinais. E o seminário, ele deu conta desse debate, desse diálogo, a importância da participação da categoria no debate, trazendo, né, contribuições do seu dia a dia, fazendo questionamentos, e aí o lançamento que foi, né, vamos dizer assim, o ápice, né, do seminário, que é o lançamento desse material informativo e que vai ser distribuído para a categoria. Para a categoria tenha lá no seu espaço de trabalho, na sua mesa, tá lá o flyer, tá lá a informação de como ela pode identificar e o que ela tem que fazer para se proteger. O sindicato, ele tem, inclusive, abordado a questão das violências no mundo do trabalho, em mesa de negociação, e nós temos tido avanços, né? A atualização da lei da pessoa com deficiência, a questão do recadastramento dos trabalhadores e das trabalhadoras, que possibilitou que quem não estava ainda como pessoa com deficiência pudesse acessar, né, através do recadastramento, apresentar o seu laudo, o seu diagnóstico, passar por uma avaliação biopsicossocial, né, passar tanto pela equipe multiprofissional quanto pelo médico e ter, né, definido como um trabalhador com deficiência, e aí trazendo algo que eu acho que também é muito importante da gente falar.
Porque eu posso ter a deficiência, mas posso não ter as barreiras colocadas. Eu posso ter um diagnóstico de pessoa com deficiência, mas não ter as barreiras. Então, não significa que porque agora eu sou uma pessoa com deficiência, eu, por exemplo, não estou mais apta para o trabalho. E para isso, as nossas discussões com o sindicato, mesa de negociação, toda a abordagem que foi feita, inclusive na construção de protocolo de atendimento às pessoas que se sentem vítimas de capacitismo ou de qualquer outra violência, né, que é um ganho da luta sindical, possibilitou que essas pessoas tivessem mais visibilidade. Porque o grande problema das pessoas com deficiências que chega para nós é a invisibilidade. É fazer de conta que elas não existem. É colocá-las muitas vezes num cantinho e deixá-las ali. Para não incomodar. Para não incomodar. Então, eu não alcanço a elas ferramentas de trabalho, de acordo com aquilo que a lei determina, né? Deixo elas ali, fica em stand-by ali, fica no limbo, como se diria, não incomoda, né? E isso adoece, né? Isso faz com que as pessoas tenham uma morte lenta, né, dentro do seu espaço de trabalho. E isso traz um peso muito grande. Então, o sindicato, ele tem esse compromisso, né, com o combate ao capacitismo, né, Lidia? O que eu te ouvindo falar, né, Cleide, assim, eu acho que primeiro dizer pela condução, né, acho que é excelente, a gente sempre aprende muito com a Cleide, né, nas questões principalmente do assédio, que envolvem as violências. E o que me chama a atenção, assim, é que eu primeiro dizer do compromisso do Sintraceb em trazer essas formações. Porque nós não estamos aqui apenas para falar sobre valorização no sentido econômico, né, e cobrar as condições de trabalho, mas para trazer esses espaços de formações como um compromisso dessa diretoria, né, Cleide? E também para dizer que isso que a gente traz aqui, que a gente vai trazer pessoas magníficas, né, trouxemos e estamos sempre Falas trazendo esses... potentes, né? Justamente porque as pessoas precisam também se desconstruir, né? A gente não pode cobrar apenas que o servidor saiba o que é, se a gente também não possibilita, né? Eu acho que talvez eu estava lembrando aqui, quando nós fizemos o seminário do racismo, do combate ao racismo, nós fomos questionadas. Por que vocês estão fazendo isso? Por que eu pago sindicato? Eu não pago sindicato para vocês estarem fazendo esse tipo de evento. A pessoa ligou aqui. Não sei se tu lembra disso. Lembro. E nós ficamos muito chateados porque, assim, o envolvimento que a gente tem, né, em paralelo a todas as outras demandas, para organizar um espaço, para trazer pessoas potentes, para fazer, inclusive, né, construir os trabalhadores do sindicato que fazem, sabe, e trazer esse espaço de formação, porque a gente sabe que isso faz sentido para nós, porque nós acolhemos pessoas que estão sofrendo violências, que são inviabilizadas, inclusive no seu fazer diário. Sim. Porque qual é, às vezes, a visão que se tem, né, com relação a uma pessoa com deficiência? Como se a deficiência viesse antes do sujeito que ela é. Né? Então, a gente precisa, sim, enquanto sindicato, enquanto diretoria que defende o direito dos trabalhadores, mas trazer esses espaços de construção coletiva justamente para que a gente possa falar dessas temáticas sensíveis, que a gente sabe que não existe aquela fala que de dentro, né, que eu deixo meus problemas na porta do trabalho. Não, tu é uma pessoa que tem a tua história de vida e que aquilo faz, né, também eco nas tuas relações de trabalho. E é isso o teu trabalho, que é onde tu passa a maior parte do teu dia, tu sofrer violências, tu ter impossibilidades, barreiras físicas, ou seja lá quais forem, inclusive barreiras subjetivas no sentido de que pessoas com deficiência muitas vezes são inviabilizadas, né, de tantas outras coisas, porque são pessoas com deficiência. Então, assim, acho que esse seminário, ele trouxe, né, não só esse momento de encontro, de formação, mas para que a gente possa daqui para frente seguir também retomando esse debate para
outros campos, né, Cleide? A gente já fez a do combate ao racismo, Sim, assédio assédio sexual, assédio moral, sexual, sim. E a LGBTQIA+, gente no às vezes precisa, combate. inclusive, retomar É, esses debates, né? E aí agora, esse ano, né, tivemos essa possibilidade do capacitismo, né? De falar sobre essa luta anticapacitismo, porque realmente é algo que a gente vê o quanto interfere na nossa luta. E aí tu sim. traz, né, o recadastramento, É. todos, Os avanços que a gente teve, muitas né? pessoas que já entraram no serviço público com uma deficiência. Outras E adquiriram, outras né? adquiriram. E não se tinha esse olhar, não se sabia, né? Olha, a Cleide falou sobre a atualização do conceito de pessoa com Uhum. deficiência, né? Ainda Uhum. está Ainda na tá na Câmara, tá? Já pauta. passou pelas Aham. comissões, todas as comissões já aprovaram, só que ele ainda não foi para o É, plenário para votação. É o projeto de lei 2552, Isso. que altera o artigo 10 isso. da Lei Complementar 661, e que fala aí sobre o conceito da pessoa com deficiência. Isso. A possibilidade, inclusive, né, de pessoas com deficiência adentrarem aos processos digitais e solicitarem, por exemplo, com seus laudos, claro, laudo caracterizador, existem critérios, mas para acessar, inclusive, a possibilidade ali do benefício da redução num quinto da jornada de trabalho, Isso isso tudo também é foi um avanço da avanço, né? luta, né? Uhum. Eu acho que o mais importante, assim, e o que traz tanto seminário de combate ao racismo, seminários que nós fizemos até hoje, é dar visibilidade para essas pautas, né? Tirar o véu de que não existe assédio no serviço público, que essas violências não existem, elas existem e elas acontecem desde aquela piadinha, né? De eu ter, de repente, uma pessoa com deficiência auditiva e fazer uma brincadeirinha, ai, parece que nem ouviu o que eu falei, É. não, não tá me vendo aqui, falar para uma pessoa Tá que é mais deficiente perdido que segue visual, ai, tiroteio. tá mais... Isso, Isso. né? Então, essas coisas que a gente precisa olhar e entender que sim, é uma violência, né? E aí, assim, a minha experiência, né? Uma pessoa que, na verdade, é diagnosticada com uma deficiência a partir de 2014. Até então, eu não me via como Uhum. pessoa com deficiência. Ainda assim, eu levei um tempo muito grande para me perceber por quê. Porque em 2016 eu fui diagnosticada com pessoa com deficiência, mas eu vim a desenvolver e a ter barreiras nos últimos anos. Hoje eu sou uma pessoa que encontra barreiras arquitetônicas, atitudinais também, sim, porque quando você não vê a deficiência, é mais difícil de você até Sim. compreender Uhum. como você lida com a pessoa que tem deficiência, como que você entende. Então, assim, o que o seminário traz das falas potentes, das experiências de vida, inclusive, trazendo a Daiane com a sua experiência de vida e das pessoas que participam do seminário e trazem, né, a sua vivência, muitas vezes a sua dor, o peso que carregam por aquilo que vivenciam de capacitismo no dia a dia, fica isso, que nós precisamos compreender, acolher, e bem como diz no seminário, né? Então, assim, direito, reconhecimento e inclusão. O direito está dado na lei, o reconhecimento, cada um precisa ter, né, esse olhar e, assim, fazer letramento. Nós temos que fazer letramento sobre racismo, sobre capacitismo, sobre as violências, para não incorrer em cometê-las. Isso. Muitas vezes involuntariamente, mas o prejuízo está dado, E né? assim, né, e nós, enquanto servidores que estamos diretamente, né, em contato com a população, a gente precisa ir para além disso, né, e saber reconhecer nesse sentido, por conta de que cidade que a gente quer para todas as pessoas, né, não pensar somente num nicho, né. Como que a gente está pensando a cidade de Blumenau para as pessoas com deficiência? Eu vou aqui na Rua Amazonas, se um cadeirante vai vir pela calçada, ele não consegue, porque os postes estão bem na calçada. Tu quase não consegue passar caminhando, né? Ah, sabe, são mínimas coisas que nós, que no meu caso, né, não da Cleide, não sou uma pessoa com deficiência, mas eu preciso me envolver, até para entender essas demandas. Quando a gente vai para uma discussão, né, quando a gente vai defender uma política pública, eu preciso ter esse olhar ampliado, senão a gente vai ficando, né, E também bem restrito, né? um dos debates aqui que eu fiz no outro sindicato era sobre essa questão das barreiras, Uhum. eh,
ao nosso programa, hoje a gente tem intérprete de Libras, mas veja, isso é um direito das pessoas. Nós Sim. não estamos fazendo nada aqui, quando a gente, né, disponibiliza o intérprete de Libras, na verdade a gente está tentando cumprir a lei e tentar fazer com que todas as pessoas tenham condições de assistir o Acesse, nosso programa, é, de ter acesso de maneira igual, respeitando a diferença de cada um. Não é nenhum benefício para essa pessoa, não é nenhum, estamos gastando dinheiro. Não, nós estamos investindo no direito das pessoas. Isso. E quando fala aí das calçadas, aqui em torno do sindicato é uma piada. Inclusive o nosso sindicato parceiro, o Sinditranscol, teve que fazer as calçadas de acordo, né, com a guia. Só que é o único imóvel daquele lado lá que teve que fazer a guia. O resto não tem guia. E o imóvel fica no meio da rua. Então, no meio da rua tem um pedaço da calçada que tem uma guia na calçada, né, para as pessoas com deficiência. O resto da rua não tem. E fica por isso mesmo. Não pode ficar por isso mesmo. A gente tem que lutar para que cada vez os direitos da pessoa com deficiência, os direitos de todas as pessoas sejam efetivamente cumpridos, enfim, todos tenham o seu direito. Júlio, porque assim, não são as pessoas com deficiência que têm que se adaptar ao meio. É o isso. meio que tem que acolhê-las e ser adaptado Sim. para recebê-las. É isso mesmo. Porque não é só, né, às vezes a gente fica, né, preocupado no sentido, ela tá acessando a saúde, tá acessando, mas e os outros espaços, sabe? Cultura. A cultura, o lazer. Por isso que eu digo, como que está a cidade preparada para as pessoas com deficiência, Isso né? mesmo. Não é as pessoas com deficiência adequar ao que podem acessar, não. Né? Quais as cidades, como as cidades estão se organizando para que as pessoas com deficiências possam acessar, né? Ora, São reflexões que a gente os precisa. seminários agora, o sindicato vai começar a gravar esses seminários e no futuro a gente vai disponibilizar isso também para os servidores como uma forma de formação. Não só esse seminário do capacitismo, mas todos os seminários que a gente vai ter daqui para frente. Certo? Você sempre fica acompanhando as nossas redes sociais, fique de olho no calendário de eventos do sindicato e participe. A participação do servidor e da servidora é fundamental sempre aqui para a gente poder avançar. Lidiane, Cleide, é isso por hoje? É isso. Obrigada, Muito Júlio. bem. Obrigada, Cleide. A quem nos acompanhou, né? Muito bem, essa foi a nossa edição número 300, dedicada ao nosso companheiro Sérgio Bernardo, que está em licença para tratamento de saúde e que está sempre com a gente aqui, presente, porque muito da nossa história aqui tem o dedo e a ação do Sérgio Bernardo, e a gente conta que ele logo esteja aqui com a gente, fazendo o movimento, fazendo o que eu sei que ele gosta de fazer, que é estar na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um abraço a todos e a todos. Essa foi a edição número 300 do programa do Sintraceb em defesa do serviço público. Voltamos na próxima semana. Um abraço a todos e a todas e até lá. Você ouviu Programa do Sintraceb. Realização: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.